Agora eu vou falar de um grande católico, chamado Gustavo Adolfo Santos. O Gustavo fez doutorado em Teoria Política na Universidade Católica da América, em Washington. Ficou 5 anos lá, com a Cris e os filhos. Fez um mestrado em Teoria Política, também na Universidade Católica da América. Fez um mestrado em Antropologia Social na Unicamp, aqui, e fez a graduação em Ciências Sociais também na Unicamp. Ele é o vice-diretor-presidente da Oficina Municipal, cuida de todos os programas, porque a gente tem os programas com a Fundação Adenauer, que o Éder mencionou, mas temos programas com a Fundação Itaú, o Instituto CIA, as empresas e fundações empresariais estão investindo em formação, especialmente na campo de educação. O Gustavo coordena toda essa área. Foi guest scholar, foi pesquisador do Kellogg Institute na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Foi coordenador de projetos de formação política dos jovens dos partidos democratas, PSDB, pela Fundação Adenauer. Fez muita formação dos jovens militantes. Os partidos deviam formar novos militantes, né? Porque senão fica sempre os mesmos. O Gustavo fez durante anos lá na Fundação essa formação. E ele fala especialmente dos temas teoria política moderna contemporânea, política e religião, imaginação e política, formação política, etnicidade e identidades. É o meu querido parceiro aqui, que muito bom se eu apresento para vocês. Passo a palavra para ele. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção, pelo interesse nesse programa. A gente espera poder, de fato, como o Zé falou, primeiro estimular, né, e fazer vocês perceberem a profundidade que tem o nosso lugar como católicos para a participação política. Se a gente fosse, de fato... A gente fala que se no Brasil os católicos vivessem a sua fé, né, na vida, não teria corrupção. Mas é mais profundo que isso. Se os católicos vivessem a sua fé na vida e na política, a realidade social seria radicalmente transformada. E de um jeito que a gente às vezes não percebe direito. E acho que esse é uma dos objetivos desses cursos, é perceber a profundidade que tem a nossa tradição espiritual, a nossa tradição antropológica, a nossa tradição filosófica também e teológica, né? E como é que ela dialoga com a vida, com o que a gente vive hoje, né? Os desafios, as ameaças, os potenciais também. Então, obrigado por todos estarem aqui. Eu queria agradecer em especial ao Marcos e ao Movimento da Transfiguração, que são parceiros desse curso na divulgação, né? Eu fui no São Bento há umas 2 semanas, eu acho, fazer uma divulgação lá. Então, também aproveito para falar das escolas de oração que eles realizam anualmente, né? Ou semestralmente. Semestralmente, lá no Mosteiro de São Bento. É sempre lá no Mosteiro de São Bento? No Mosteiro de São Bento, aos sábados. Então, depois procurem saber, porque eu não conheço o programa como um todo, mas o que eu pude ver naquele dia é muito interessante. Era uma aula sobre Lectio Divina, estava começando lá. Enfim, então muito obrigado, Marcos. Eu vou falar um pouquinho, queria começar falando um pouquinho sobre como é que a gente está pensando, como é que está estruturado esse curso, esses cursos, um pouco como é que é o caráter dele, como é que a gente pensou, para depois entrar no assunto de hoje. Bom, então já falando sobre isso, a gente procura fazer, primeira coisa, procura fazer um curso que não é propriamente uma espécie de repetição ou detalhamento dos pontos do compêndio da doutrina social da Igreja, por exemplo. Porque isso aí, cada um pode pegar o compêndio e ler um pouquinho a cada dia, é muito rico, dá para aprender muita coisa. Mas não precisa de fazer um curso só para repetir o que está escrito lá. Então, é um curso que vai, claro, trabalhar dentro dessa ótica, trabalhar dentro dos princípios da doutrina social da Igreja, e depois falar um pouquinho sobre o que é essa doutrina, né? Mas que ele procura trazer para essa discussão filósofos, conceitos, exemplos, que vão, ao mesmo tempo, enriquecer a discussão da doutrina social da Igreja e que vão servir como se fossem ilustrações, como se fossem aplicações práticas desses princípios. Então, eu, como fiz o meu doutorado em teoria política, eu trago um pouco do que eu li, do que eu aprendi
para a gente, de fato, procurar refletir um pouco mais profundamente, entender o que está por trás de certos conceitos que são super falados, mas que as pessoas, às vezes, não pensam muito. Como eu falei, buscar a profundidade, não tanto a extensão ou a quantidade de conhecimentos, mas a profundidade, o significado e a consequência mesmo, né, do que a gente fala. Então, essa minha aula de hoje ela vai falar sobre liderança e representação. Então a gente fala também de representação, ideologia, que está ligado um pouco a essa questão de o líder é o representante que está lá e que representa uma ideologia, e um pouco do que isso tem a ver com o Estado brasileiro. Mas é uma aula que vai introduzir já alguns temas e algumas questões que vão estar presentes e que vão ser aprofundadas um pouco mais nas outras aulas. O Zé Mário, por exemplo, já falou sobre subsidiariedade, falou sobre comunidade, falou sobre pessoa. Tudo isso está envolvido no que eu vou falar hoje. É um pouco para dar uma primeira visão, uma visão geral, e que depois a gente vai poder aprofundar nas aulas sobre Estado laico, pluralismo, pessoa e comunidade e subsidiariedade. Tá bom? Então, vamos entrando devagar, ainda que de maneira já com uma certa profundidade. E a outra coisa que eu queria dizer é essa, né? Eu trago alguns conteúdos e conceitos que para mim são fascinantes, mas que podem ser um pouquinho complexos ou enfim, profundos. Qualquer coisa que vocês, se tiver alguma incompreensão, a necessidade de uma explicação a mais, se eu estiver falando coisas que passam por cima da cabeça, assim, isso não é culpa de ninguém, é justamente porque é uma questão de se acostumar com a linguagem, de ter tido alguma experiência prévia. Se isso acontecer, por favor, me interrompam, para que a gente possa explicar um pouco mais, ser um pouco mais claro, um pouco mais... Mas eu vou procurar aprofundar, então convido que venham comigo nessa aventura. A gente começa com uma proposta, né? Por que a gente está falando de crise de liderança e qual é a relação que ela tem com uma crise de representação? A gente tem falado muito, não sei se vocês têm ouvido falar no Brasil, sobre isso, né? Nós temos uma crise de liderança aqui nesse país. A nossa liderança está muito fraca, não está muito expressiva, não está se renovando. Enfim, acho que só de eu falar já dá para a gente pensar em certas pessoas, certas agremiações, não é isso? Enfim, então, a gente fala muito disso no Brasil. Também tem algumas discussões, de um ponto de vista mais da ciência política, que falam da crise da representação política, que tem a ver já com os mecanismos do Congresso, da presidência, os partidos, a participação. Então as pessoas não conseguem fazer sua voz chegar no Congresso, na Câmara de Vereadores, o Congresso é muito fechado. Enfim, tem toda essa questão em que as pessoas falam de que você poderia melhorar os nossos mecanismos, as nossas leis, o nosso sistema de representação política no país, e que isso seria uma ótima maneira de resolver vários problemas. Então, eu queria ouvir rapidamente de vocês, infelizmente não de todos, porque não vai dar para todo mundo falar em todos os momentos, mas o que vocês têm visto, assim, o que é, por exemplo, de onde vem essa crise de liderança? Quais são, talvez, algumas causas que vocês podem pensar? Por que a gente está vivendo essa crise de liderança em que parece que os nossos líderes não lideram, talvez, com vistas ao bem comum, ou, enfim, lideram para o seu grupo? O que acontece, né? E o que tem isso a ver com se vocês quiserem, puderem, o que tem isso a ver com a representação política? Vamos ver. Agora é um momento que a gente abre um pouco a discussão no começo da aula para ouvir um pouco vocês. Eu peço que quem quiser falar, por favor, se apresente também. Bom, meu nome é Janaína, bom dia. Eu acredito que a crise de liderança tem muito a ver realmente com essa questão da formação educacional, que é realmente a base e a continuidade disso. Você ter acesso também facilmente a esse tipo de formação. Eu acho que a política se distancia muito do cidadão. Ele ter consciência de que é parte essencial no processo político. Então, se eu estou entendendo, um pouco a liderança está em crise porque
a base, né, não tem a formação política, educacional necessária para... Seria isso, não? Não apenas, mas acho que todos. Em geral, todos. É uma crise também de conhecimento, de formação política democrática em vários níveis. Certo. Legal, o que mais? A gente pode... Eu me chamo Jafé. Eu compreendo que essa liderança ainda é atrelada ao modelo antigo de líder que obtém o prestígio, o poder, o reconhecimento. Não aquele que se coloca ao serviço do outro, no termo original da política. Então eu sou um líder porque eu tenho prestígio, eu tenho reconhecimento, tenho poderio, não tenho a ministerialidade da liderança, né? O termo que é muito comum hoje é liderança servidora. E eu vou buscar formas escusas, iníquas, de manter no poder para obter o prestígio pessoal, sem qualquer dimensão comunitária. É uma questão moral, quase. Sim. O líder que faz uma escolha pessoal de buscar o consciente de buscar para si o prestígio e o poder. Sim. Certo, e o serviço, que era o que deveria ser feito, não acontece. Perfeito. Marcos, né, apresentando, o que ele falou, há uma confusão hoje entre líder e celebridade. Então hoje existe quase que é como se houvesse assim, um culto à ideia de celebridade. As pessoas não querem ser líderes, elas querem ser celebridade, elas querem ser... então, que é um pouco o que você falou. Elas querem ser vistas, né? Ser vistas por ser vistas, né? Então, existe essa confusão. E aí você acaba tendo pessoas, quer dizer, isso que eu falei é geral, mas você acaba tendo, por conta dessa questão cultural, você acaba tendo muita gente que por conta da questão de celebridade, acaba entrando no mundo da política, não por conta de uma vocação, como ele falou, de serviço, que exige competência, tudo que a gente sabe, mas pela questão de ser vista. Né? Então eu acho que há aí uma grande confusão nesse sentido. Interessante. A gente teve recentemente aqui o lançamento de um livro nosso, em que o jornalista Eugênio Butti falou com a gente. Ele é um dos autores dos artigos desse livro. E uma coisa que ele falou que foi interessante, que ele falou, hoje a gente está vendo um momento que até a celebridade, ela é celebridade, você não sabe nem por quê. Ela é celebridade porque ela é celebridade. Não é, enfim, não tem muita razão, não tem muito mérito para ter sido elevada, né, para a visão dos outros. Mas você fala, não, por que ela é celebridade? Porque todo mundo conhece ela, por que todo mundo conhece ela? Isso aí eu já não sei, ela está no Facebook, ela tem 1 milhão de seguidores. YouTube, né? Pois é, exatamente. Então a coisa da... Perfeito. O que mais? E alguém poderia falar alguma coisa sobre a representação? Alguma ideia, assim, quando a gente fala de representação política? Tem a ver alguma coisa com o que vocês falaram aqui, por exemplo? A questão do prestígio, da celebridade. Como é que vocês fariam uma relação entre essa crise de liderança e essa questão da representação política? Efêmia, como esses líderes passam para as pessoas, vamos dizer, as mais simples. As que não é simples, as que não compreendem. A forma como ele passa, eles seguem cegamente, né? Então, nesse momento, essa crise da liderança, porque é mais ou menos o que vocês falaram, não tem o bom representante, mas a forma como se chega, às vezes, o que eu quero completar é o seguinte, tem pessoas que elas se demonstram assim para um tipo de clientela, quando você fala o nome, e de outra forma para outra. Vamos supor, ele vai lá na roça e fala de um jeito. E às vezes ele está aqui mais na área urbana, ele fala de uma forma diferente. Dá uma confusão. Às vezes falam que as pessoas querem ouvir, isso, vão eles meio não que vão lá manipulando. no verdadeiro sentido. É isso que é nessa linha, mais ou menos. Você falou... Entra a crise, eu acho que a crise da liderança, ela confunde, passa um confuso. O que você falou me passou um pouco a ideia, uma palavra que vem lá de trás da Grécia Antiga, chamada demagogia. Demagogia, que é a capacidade de você falar o que o povo quer ouvir e manipular de alguma forma as vontades para que eles apoiem, né, o que você quer fazer, mas não necessariamente tendo em vista o bem do povo.
Então, né, um pouco isso, essa capacidade de... Essa palavra, né, é aquele que fala, todo mundo quer ouvir, e todo mundo acha ele o máximo, mas na verdade nada que ele está falando vai ter um bom resultado depois. Né? Mas eu acho também, eu sou Glória, da palavra que você encontrou no Caxingui, eu acho também que tem o inverso. Às vezes a pessoa, o líder, tem uma postura, um ideal, só que ele não consegue colocar isso em prática porque o grupo, eles querem desconstruir, eles montarem o grupo deles ideal, na convivência. Eu não sei como falar. Então, o líder tem uma visão que é boa, princípios. Mas as pessoas querem mudar tudo. As pessoas quem, por exemplo? O grupo dele, não? O partido, por exemplo? Partidos, né? Porque o líder ele trabalha com uma comunidade, num grupo. Certo. Ele é líder de um grupo, numa comunidade. Então ele tem uma postura, uma visão de vida, mas essas pessoas querem dar opinião, querem, não, mas eu acho assim, e ele tem às vezes que ceder. Você entendeu? É o inverso também. Não é só do líder que é nessa visão, mas tem o grupo que ele lidera também querem se colocar. É uma liberdade de falar, eu acho isso, eu penso aqui, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, e eles são obrigados a se vender. Então, eu vejo por detrás do que a senhora está falando, essa questão, por exemplo, eu entendo, por exemplo, a senhora falando que ele tem que se vender, tem muito essa narrativa, né, de que a gente no Brasil, para entrar na política, ou nos partidos, ainda que a gente seja muito honesto e tenha boas intenções ao entrar, tem que jogar o jogo como ele é, e ao fazer isso você acaba se corrompendo e abrindo mão dos ideais, abrindo mão, enfim, de quem você representa, como se fosse o sistema, o partido, os grupos. Um exemplo, você veja, se eu tenho uma ideia para ser aprovada no Congresso, tem uma lei que querem mudar, toda hora tem que mudar, porque cada um pensa de um jeito. Você entendeu o que isso é? Pois é, uma coisa, tem duas coisas. Por um lado, essa necessidade de negociar a sua visão com a visão do outro, ela faz parte da democracia. Não tem jeito, a gente vai sempre ter que, de alguma forma, ouvir o que o opositor está falando, no Congresso, na Câmara, enfim, na Assembleia, e de alguma forma tentar construir uma posição que seja consensual. Essa é uma das grandes, aliás, é um dos grandes mecanismos da democracia para evitar excessos e concentração. Então, por um lado, essa necessidade de escutar o outro, de abrir mão um pouquinho daquilo que você acredita, é necessário. E é uma espécie de freio para certas... Até para isso aqui, né? Para você não querer concentrar muito poder, você tem que entender que você faz parte de um sistema plural, de visões, de interesses, que tem que dialogar. Agora, outra coisa que a senhora falou que eu acho que está aqui, é que é um sistema que corrompe. Então você tem que... Bom, sem falar da corrupção, então para alguma coisa passar, eu tenho que, sei lá, dar o dinheiro para esse, aquele outro. As pessoas querem fazer tem essa postura buscando seus próprios interesses. Não do interesse social, do interesse comum. E aqui a gente entra um pouco, essa coisa do sistema corrupto, entra um pouco no campo da representação, porque não vou fazer isso aqui hoje, mas se a gente fosse entrar na maneira como a política brasileira é organizada, em termos das relações que existem entre, por exemplo, o governo federal, que concentra o dinheiro, acho que o Zé Mário pode até falar isso na aula dele, né? Mas concentra o dinheiro, e os deputados federais, e governadores e senadores, que são como se fossem canais desse dinheiro que vai chegar no município, né? E aí no município esses projetos viram uma espécie de moeda de troca em troco de apoio político de voto. Então eu voto no cara que faz a emenda para o meu bairro. Então e aí você cria uma palavra que você falou, Etênia, que é o clientelismo. Vira cliente mesmo do deputado, do prefeito, do governador. Então isso e não é que o sistema esteja legalmente desenhado assim, né? É que a maneira de operar o sistema cultura que está nas pessoas
que vivem e que operam esse sistema é que é clientelística, enfim. Mas não vou entrar, só para dizer que quando a gente fala de um sistema corrupto, que envolve partidos, envolve enfim, a maneira como os partidos chegam ao poder, a maneira como os partidos fazem o grupo que governa no Congresso, tudo isso leva a que essas pessoas que têm boas intenções e que têm bons projetos sejam muito limitadas. O cara chega em Brasília e fala, não vou ficar aqui não consigo ficar se não der dinheiro para alguém, vou embora. Então tem muito essa questão complicada, né? Enfim, não sei se era tudo isso que a senhora queria falar, mas eu acho que está um pouco nessa parte de instituições. Nós estamos aqui bem no campo da política mesmo, né? A política exatamente a arte, a prática de luta pelo poder, a prática da construção de liderança, são os sistemas que representam o povo. Claro, aqui estão as coisas negativas, né, que vocês estão colocando mais. Porque a gente falou da crise de liderança. Mas nós estamos bem no âmbito da política aqui. Eu acho que a gente pode partir dessas ideias para entrar um pouco no tema da minha fala. O que eu quero fazer, na verdade, é mostrar para vocês que quando a gente fala de liderança e representação no âmbito político, a gente tem que ter uma visão um pouco mais profunda do que significa aí, do que é representar na política, do que é você ser um representante, do que é você ser um líder. E é isso que eu queria começar a tratar com vocês. Antes de entrar na questão da liderança católica, né, dos princípios da doutrina social da Igreja, eu vou trazer pensamento e algumas ideias de um filósofo que foi luterano, um alemão chamado Erich Voegelin, que permite que a gente entre nesse tema de uma maneira muito interessante. Então, quem foi o Voegelin, né? Voegelin foi um alemão, nascido em Colônia, em 1901. O pai dele luterano, a mãe católica, ele foi educado na fé luterana. Ele faleceu nos Estados Unidos em 85, né? Então a vida dele acompanhou o século XX. Ele pequeno, ele passou pela Primeira Guerra Mundial, já na idade adulta atravessou a Segunda Guerra Mundial. Ele fugiu da Alemanha logo ele da Alemanha foi para a Áustria com os pais. O pai dele foi trabalhar em Viena. Então ele teve a educação superior dele em Viena, na Áustria. Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, ele foi um dos primeiros caras que foram perseguidos pelo nazismo na Áustria em função das posições intelectuais, filosóficas dele, que eram muito críticas ao nazismo. Ele nunca fez segredo, ele analisava e escreveu sobre o nazismo de maneira crítica. Então ele fugiu da Áustria, ele teve que pegar um trem no meio da noite, parece que no dia que a Gestapo foi bater na porta da casa dele, ele tinha acabado de fugir e atravessou a fronteira da Suíça com a Alemanha. E aí ele da Suíça esperou a esposa dele chegar, que a esposa dele tinha ficado na Alemanha, e de lá eles foram para os Estados Unidos. Ele fez carreira nos Estados Unidos, voltou para a Alemanha e no final da vida voltou para a Califórnia. Ele foi um dos filósofos mais importantes da época dele. Ele era um filósofo político e ele fez uma crítica muito consistente, muito contundente ao marxismo e ao nazismo. Então ele escreveu muito sobre essas ideologias totalitárias, essas ideologias que queriam transformar o homem de maneira radical, de maneira violenta às vezes, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre ele, mas o que eu queria trazer de ideia dele para você é o que é representação. Ele analisa a representação de uma maneira que é muito interessante, porque em geral, quando a gente fala de representação, a gente só fica nesse nível aqui, na representação institucional, aquela que corresponde às instituições políticas. O que é o representante? Não é aquele cara que eu voto no dia da eleição, você conta os votos, ele é eleito para o Congresso, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa. Então ele é um representante do povo porque ele foi assim
eleito, escolhido por meio desses mecanismos institucionais. Chegando no Congresso, ele vai ter que entrar, ele vai estar numa bancada estadual. Essa bancada, ele vai começar a participar de comissões parlamentares, comissão de justiça, comissão de educação, comissão de meio ambiente, né? E nessas comissões ele vai participar do processo legislativo, o processo pelo qual as leis são aprovadas. Então você começa com um projeto de lei que pode vir do presidente, pode nascer de um deputado. Esse projeto tem que passar por várias comissões no Congresso, tem que ser aprovado, até que ele entre na pauta do plenário, e aí ele pode ser aprovado tanto por votação simbólica pelos líderes, né, ou ele pode ser aprovado por uma votação de todos os parlamentares. Tudo isso são mecanismos institucionais que permitem, de alguma forma, que a voz, os interesses e os projetos de grupos, enfim, de grupos, de interesses do povo, sejam transformados em lei, em políticas, né, em orçamento, em obras, etc. e tal. Então, em geral, quando a gente fala da representação, e fala por vamos fazer uma reforma política. O que é reforma política? É você, através de ou mudanças de leis ordinárias ou por emendas da Constituição, você mudar esse mecanismo, mudar as regras do jogo democrático. Então, por exemplo, uma das propostas de reforma que tinha sido feita é que você agora, para chegar no Congresso, para ter acesso às comissões do Congresso, à liderança, etc., o seu partido tem que ter pelo menos 2% dos votos no país inteiro. E aí você diminui o número de partidos, claro, porque hoje em dia você tem 30 partidos no Congresso, os 30 partidos têm acesso a tudo, e é difícil você formar, né, consenso, formar acordo sobre determinados assuntos. Quando você limita o número de partidos, o que acontece? Você simplifica essa formação de consenso no Congresso. E aí talvez seja mais fácil de você ter certas leis, certos projetos encaminhados no Congresso. Então, essa reforma política específica que eu estou falando, ela serve para mudar as regras de funcionamento para que o Congresso funcione de maneira mais eficaz, mais simples, né? Então, nós estamos aqui falando da representação institucional, as eleições e a delegação de poderes a representantes eleitos. É o que a gente vê na democracia. Em geral, as críticas que a gente vê são muito focadas nessa representação. Porque tem corrupção, porque o Congresso, o presidente tem muito poder, porque o fórum privilegiado, porque enfim, a gente pode pensar em um monte de coisas que estão sendo faladas hoje em dia que tem que ver com esse nível aqui de representação. Agora, esse não é o nível mais, não é o único nível e nem é o nível mais importante da representação política. Se a gente ficar só nesse nível, a nossa capacidade de entender a situação é limitada. Claro, então vamos tentar ver o que mais existe além da representação institucional. O Voegelin, no livro que ele faz isso, chamado A Nova Ciência da Política, ele vai fazendo uma espécie de análise quase que fenomenológica. Ele vai entendendo através da história como que a representação é pensada, é definida e é vivida, né? Então, ele percebe que ele faz uma comparação assim. Bom, se a gente disser que representação só existe nos sistemas em que há algum tipo de eleição e delegação de poderes a representantes eleitos, então você tem um mecanismo, né, de delegação de poderes. Então, por exemplo, eu vou falar que na União Soviética, que na época dele que ele existiu era um país, né, era um Estado em funcionamento, a União Soviética não tinha eleição, não tinha democracia, né? Quem mandava era o Partido Comunista, era o secretário-geral do Partido Comunista, e não tinha deputado, enfim, tinha, mas era uma coisa muito limitada, né? Então ele falava, então na União Soviética não tem representação? Mas tem. Por quê? Porque a representação não é só essa representação democrática. O exemplo que ele dava é assim, quando o secretário-geral do Partido Comunista na União Soviética faz um decreto, ou dá uma ordem que é válida no território da União Soviética, ele é ou não é
obedecido. Ou seja, a voz do secretário-geral, a voz do ditador, do rei, do imperador, aí vamos pensar em várias outras possibilidades. Ela é ou não é obedecida no território? Ela é ou não é a lei daquele território? Se ela é, então esse imperador, esse ditador, esse rei, o secretário-geral, eles representam, sim, essa comunidade política. Quando o secretário-geral, quando o Gorbachev lá, ia nos fóruns internacionais encontrar outros representantes de países, o Reagan, né, naquela época, o Helmut Kohl da Alemanha, a Margaret Thatcher da Inglaterra, né, o que ele falava representava ou não representava a posição da União Soviética? Representava. Ele tinha capacidade de mobilizar os exércitos, mobilizar as bombas atômicas, né, invadir países. Então, nesse sentido, há um tipo de representação que é essa representação de um conjunto de pessoas e de grupos articuladas em um país, uma nação ou uma sociedade. E nesse tipo de representação, seja lá qual for a maneira como ela acontece, pode ser democrática, pode não ser democrática. Pode ser monárquica, pode ser ditatorial. Mas nessa representação, falar pelos outros, de alguma forma, significa concretizar a representação e o país. O Vogelin chega a falar uma coisa muito interessante, que é assim, uma comunidade política, ela só existe como comunidade, como unidade, como, ele fala assim, como uma comunidade articulada para agir na história, na medida em que tem alguém que fala por ela. É quase como se o ato de falar, eu represento essa comunidade, eu falo por essa comunidade, é isso que nós vamos fazer, articula a existência dessa comunidade. Pensa bem, né? Eu posso falar que tem uma comunidade, que as pessoas se articulam, tem relações entre si, todo mundo. Agora, se ninguém fala por ela, por todos, na verdade ela não existe como comunidade, ela existe como um grupo de pessoas isoladas, um grupo de pessoas meio... Na medida que você tem alguém que fala por, aí você fala, agora aquela comunidade fala na voz dessa pessoa. Essa representação é quase que uma representação que concretiza, que eleva do chão a comunidade. Então é muito mais profundo do que só o mecanismo de representação. Ah, é democrático, não é democrático. Não, é a articulação dessa comunidade como, e aí por isso que ele fala de existencial, na existência concreta. Se a gente faz um grupo aqui, hoje em dia está muito comum falar em coletivo disso, coletivo daquilo, né? Aqui ninguém manda, ninguém obedece, todo mundo faz. Mas na verdade, gente, alguém sempre manda. Se o coletivo faz alguma coisa, né? Se isso aí se articula como comunidade, é porque alguém tomou uma decisão e fez alguma coisa. E aí o porta-voz, ele pode ser só o porta-voz, que fala pelo líder, ou ele pode ser o líder se escondendo por trás de ser porta-voz. Mas o mais importante é perceber que representar, nesse caso, é falar por, é dar essa nós somos essa comunidade, nós somos a igreja, por exemplo, a Igreja Católica, o Papa, ele tem essa função de ser o vínculo da unidade da Igreja Católica. Ele fala pela Igreja Católica universal, fala mesmo. E se não tivesse essa figura, teria que ter outra figura. Tem igrejas que são estruturas conciliares, né? Em que você tem um concílio, um grupo de bispos, que quando se reúnem em assembleia falam pela igreja. Aí essa assembleia, ela representa existencialmente essa comunidade. Nesse momento, né? Então vejam que interessante. Você não precisa ser uma democracia para ter representação. Então, está claro essa por enquanto? Então, os Estados Unidos, eles são representados assim. A União Soviética é representada assim, o Império Austro-Húngaro também tinha uma representação assim. É interessante que isso se aplica a qualquer tipo de comunidade, mas vamos ficar na política ainda. Então tá bom, então falamos da institucional e da existencial, certo? Fica por aqui, não tem mais nenhum tipo de representação? Qual seria o mais profundo? Quando a gente fala de representação. E aí que o Vogelin entra num campo muito interessante. É o que ele chama de representação transcendental.
E aí, o que ele quer dizer com isso? Basicamente é o que está aqui, né? Toda a sociedade se constrói e se organiza com uma concretização de princípios de uma ordem transcendente. Então, por trás de toda representação existencial, por trás de toda visão de uma comunidade concreta mesmo, real, temporal, de pessoas, tem por trás uma ordem transcendente que, sei lá, que é o fundamento, que dá os princípios básicos segundo os quais aquela comunidade se organiza. Os princípios da ordem mais profunda. Então, por exemplo, aqui eu coloquei umas imagens para ilustrar, por exemplo, no caso do Japão antigo, né, do Japão feudal. Você tinha no Japão, para falar de uma maneira mais geral, na China, né, nos impérios orientais, a noção de que o imperador chinês, por exemplo, o imperador chinês, ele é um representante da ordem celestial. E a ação dele no mundo é a organização do mundo, do que existe, pelos princípios celestiais. A China se chamava Reino do Meio, né, por causa de aquilo que é o reino que se coloca, né, que concretiza no mundo, né, então que faz a união do céu e da terra, o que coloca no mundo essa ordem celestial, transcendente. É uma autoridade, é isso, não sei se a gente pode falar já é divina, mas não divina no caso da maneira como a gente entende a divindade, enfim, monoteísta, etc. e tal, mas ela é divina, ela é transcendente. Aqui no caso, esse aqui é uma imagem, uma espécie de imagem imaginada dos jardins suspensos da Babilônia. Vai pensar no Império Babilônico também, em que lá na Babel, na Antiguidade, que a própria Bíblia fala, né, os impérios assírio, babilônico, caldeu, etc. e tal, eles também eram impérios baseados nessa ordem celestial. Então, uma das coisas que Vogelin ele mostra muito bem é como que o espaço territorial geográfico dessa sociedade ele era dividido nas direções do norte, sul, leste, oeste. Essa divisão ela reproduzia a divisão dos céus também. Então, a sociedade, o espaço do império, ele reproduzia a ordem celeste. E, novamente, o rei, o imperador, ele era aquele pelo qual a substância divina, celestial, se fazia presente no mundo, entre os homens. Então, a autoridade do imperador na civilização cosmológica babilônica é divina. Ele é uma espécie de... Pensa no Egito, né? O faraó é o filho do Deus. Ele é o descendente dos deuses daquela civilização. Pensa um pouco na Grécia Antiga, em Roma Antiga, em que você tem a ordem política, a ordem social, referendada, também baseada numa série de deuses, né, de divindades da própria cidade. Por aí vai. Então, aqui é um castelo medieval, na Idade Média, ocidental, na Europa. Você tem também, não que o Papa fosse a função do Papa fosse uma função política, propriamente. A função do Papa era espiritual, né? Mas a síntese medieval, o que ela fala? Ela fala que a ordem imperial, que é temporal, que é separada, porque o cristianismo ele traz a separação entre o que é divino, o que é espiritual, e o que é temporal, né? O que diz respeito à ordem da sociedade. Sobre isso a Thaís vai falar um pouco na aula que vem. Mas mesmo assim, a ordem temporal, a ordem do exército, do rei, da sociedade, ela está subordinada à ordem divina. Então, o imperador Carlos Magno, quando ele foi coroado imperador do Sagrado Império Romano Germânico, ele é coroado por quem? Pelo Papa. E essa coroação medieval, ela é um sacramento, ela tem caráter sacramental. Deixou de ser depois, mas ela era. O que significa que, de fato, não estou falando, aí não vou nem entrar se o Papa era político, se não era, se você mistura ou se você não mistura. Eu só quero dizer o seguinte, é que a sociedade medieval também via essa relação muito forte entre a sua organização e a ordem transcendente, a lei divina. Certo? E aí, quando você chega na modernidade, você poderia falar, não, agora você separou total, não tem mais
representação transcendental. Não, ainda tem. Só que os princípios que a gente utiliza para fazer, podemos até falar sobre isso, os princípios que a gente utiliza para fundamentar a nossa ordem moderna, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, liberdades, são princípios que não são, digamos assim, explicitamente religiosos, denominacionais, mas eles partem de uma experiência, de uma realidade profunda e transcendente. Falar de dignidade da pessoa humana, direitos invioláveis, liberdade, significa o quê? Que a pessoa está acima, nesse sentido, de qualquer ordem, qualquer poder. Por quê? Porque a dignidade dela é transcendente. E até os movimentos, o que Voegelin vai analisar, até os movimentos políticos totalitários, como o comunismo, o nazismo, os nacionalismos, etc. e tal, eles podem negar essa ordem divina, mas não é por isso que eles não se reportam a uma ordem transcendente. Eles se reportam, só que no modo da revolta. Então não é que eles são indiferentes à ordem divina. Eles se revoltam contra a ordem divina e eles procuram absorver o que é próprio de Deus na ordem humana. Você tem o super-homem, você tem o novo homem comunista, você tem o novo homem ariano. O que acontece? Ele fala, não, Deus é uma projeção. Marx falava isso, Deus é uma projeção dos seres humanos. Na medida que você descobre isso e consegue descobrir que o homem vai criar a sua própria realidade, você faz do homem, ele sim, um Deus. E ele pode mudar a realidade completamente. E transformar, modificar e criar uma sociedade, enfim, sem classes, perfeita, etc. e tal. Então, até os regimes ateus, de alguma forma, se reportam de maneira negativa, absorvendo essa ordem transcendente. Que interessante, né? Então, toda a sociedade, só para repetir, toda a sociedade, no fundo, no mais profundo, se reporta a uma ordem transcendente dessa ou daquela natureza.